Hello, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma gravação desse podcast incrível. Eu, Thaita e eu, com muitas polêmicas, muitos pontos de atualizações do mercado, muitas novidades, para trazer esse conteúdo legal para vocês. Como sempre, a gente já vem gerando polêmicas aí nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, em todas as redes que hoje nós já estamos disponíveis. Fica a dica. E hoje a gente traz um tema muito mais polêmico do que o anterior. E isso vai ser muito importante, essa discussão que a gente vai ter hoje, tá? O maior inimigo do Customer Success é o próprio Customer Success, Thay. O que você acha? A gente vai ser cancelada. Mas calma, antes de vocês fecharem o episódio, é muito importante a gente olhar de uma forma diferente. Talvez a gente também deixe o cliente mal acostumado, né? E eu acho que não só o cliente, mas também, talvez, a nossa empresa, a nossa área, como nós estamos nos posicionando quando a gente fala de um CS estratégico. Eu acho que muitas vezes ou a gente acaba deixando o cliente ali mal acostumado, né? Ou a gente acaba fazendo algo que não agrega valor, né? Aquele valor que aquele cliente está esperando. Então, como que a gente também está se vendendo? Isso também é importante, vale a reflexão. Eu acredito que a gente não tem que ser nem 8 nem 80. O ponto é o equilíbrio. Eu acho que o CS às vezes fica até um pouco perdido ali, sem direcionamento de fazemos tudo ou não fazemos quase nada, e aí a gente entra no ponto anterior, né? Viramos um suporte, um robô. Mas eu também trago aqui algo importante, de, por exemplo, será que a gente está confundindo produtividade com impacto? Então, encher a agenda ali de reuniões com os clientes, encher o cliente de mensagem, isso será que é uma produtividade que a gente está querendo demonstrar produtividade? E isso realmente está gerando impacto ou não? É importante pesar isso, né? Quando a gente começa a olhar ali para um dia que ele não é organizado, ou uma semana, quando a gente não tem prioridade, não sabe para onde estamos indo, a gente acaba se perdendo no caminho. E eu vejo isso acontecendo em vários lugares que eu já passei como CS, né? Isso é algo comum, até porque tem uma coisa na nossa área muito engraçada. Às vezes o CS nem sabe de fato o que é ser um CS. Esse eu acho que é uma das principais dores que a gente encontra no mercado. Apesar de existir cursos e livros, muito se fala ainda, muito se confunde ainda o CS com o CX, com o atendimento, com o relacionamento. E, de fato, às vezes não é uma culpa somente do CS, né? Às Sim. vezes ele só tá indo na onda ali do que ele acha que, de fato, faz sentido e acaba se perdendo na rotina dele, que é algo que pode causar um impacto mais negativo, ao invés de fato, mover ponteiro, né? Mas eu acho que até mesmo hoje no mercado as pessoas não sabem o que é um CS, né? A gente até explicou ali no primeiro episódio, mas a minha família, muitas vezes, até mesmo os meus amigos, o meu ciclo de parceiros ali, me perguntam, mas o que você faz? O que um CS faz, né? E aí, no geral, isso acaba, de fato, se perdendo ali. Então, eu acho que hoje, o que falta mesmo é uma boa área estruturada, é um bom processo. A gente já veio discutindo um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, precisamos gerar impacto e a galera de CS precisa ser ouvida, né? Bom, e agora a gente vai vir com umas perguntas aqui para gerar aí cada vez mais entendimento sobre esse assunto. Então, acredito que a primeira pergunta é: estar ocupado significa realmente gerar um valor? Ter ali a sua agenda cheia, ter não ter o espaço para conversar, enfim, até mesmo com a sua própria equipe? O que você acha? Com certeza não. Porque eu acho que ser um CS, você precisa não só atender aquilo que foi proposto, né? Mas você precisa também se desenvolver. Ao longo da carreira, ao longo do dia, ao longo da semana, você também precisa se desenvolver. E o desenvolvimento é um relacionamento, às vezes, com uma pessoa de uma outra área da sua empresa. Sim. Né? Uma troca que você vai ter ali mais ativa, até mesmo com um colega. Então, pra gente conseguir encaixar tudo em um dia só, e a gente fala que todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas o nosso dia de trabalho não é 24 horas, né? A Sim. gente tem ali o período comercial, que a gente precisa atender as expectativas e o que é proposto. Mas eu acho que é primordial que a gente tenha tempo também para pensar em desenvolvimento. Aquele desenvolvimento que vai acontecendo no dia a dia, nas trocas que você consegue ter, tanto dentro da tua área, quanto também ao entorno, né? Sim, faz total sentido.
E aí, a próxima pergunta, eu mesma acredito que seja legal responder, né? Mas quantas reuniões realmente mudam o resultado do cliente? Será que fazer várias reuniões com ele na semana? Será que trazer, assim, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez pelo tri? Eu acredito que as reuniões, elas precisam ter conteúdo. Não adianta nada você ter uma reunião com o cliente ali, vamos deixar uma reunião recorrente a cada 15 dias, a cada um mês. E você só trazer pautas que ele pode, sei lá, ver o resultado na própria tela dele, ou já ter isso por e-mail. Não. O objetivo de uma reunião é que você traga algo construtivo para o cliente, seja uma estratégia, uma informação que ele ainda não tenha, ideias, um plano de ação, porque qualquer compartilhamento de resultado, de dados, ou enfim, você pode mandar isso para o WhatsApp. Você também pode ser ali ativo num grupo com cliente, ou no particular, por um e-mail. Na minha opinião, não é só você ter uma recorrência de agenda, mas você precisa ter um conteúdo. Não adianta você ir lá vazio só por estar e, vamos manter essa agenda para criar um relacionamento. Não. Se você não tiver uma base de construção com o cliente, não vai valer de nada. Então, na minha opinião, eu acredito que seja isso. Faz sentido? Faz super sentido. Eu tenho uma visão diferente, assim, bate muito com o que você falou, mas para mim são dois caminhos. Eu acho que tudo que é bom precisa ser celebrado e falado sobre isso. E tudo que tá muito ruim também. Sim. Né? Então, são os principais momentos e situações que a gente deve colocar um cliente em uma reunião. Porque, às vezes, a reunião, ao invés dela ajudar, ela empaca um processo. Então, se eu preciso, para eu continuar, para eu montar uma estratégia, eu preciso do ok do cliente, colocando ele dentro de uma reunião, o cliente às vezes quer ocupado, eu crio uma fricção e isso aí vai se estendendo por um período muito maior. Então, se eu tenho, óbvio, um resultado muito relevante, eu levo isso para uma reunião. É interessante que a gente debata, é interessante ver a opinião do cliente sobre isso e talvez os aprendizados que a gente teve com aquela ação, né? E se eu tenho um resultado ruim, aí sim eu devo colocar. Sim, óbvio, total. Porque é naquele momento mas não que a gente seja aciona, né? algo igual toda reunião. Não. Eu vou vir aqui com o mesmo padrão de apresentação, só vou mudar o resultado ali do que tem naquele mês e acabou. Não, você tem que trazer uma construção, seja ela boa ou ruim, igual você falou, um plano de ação, mas que não seja algo pronto ali, entendeu? Com certeza. Precisa ter conteúdo. Se for pra você mandar só um acompanhamento de resultados, desculpa, mas na minha visão, isso você pode mandar pro WhatsApp, você pode mandar por e-mail, o cliente vai ver, vai interagir, enfim. Agora, se você realmente tem um conteúdo, se você tem uma pauta, se você tem algo para construir com o cliente, positivo ou negativo, aí faz super sentido manter uma agência recorrente com ele. Com certeza. Certo. Eu acho que entra muito naquele ponto da organização, né? Eu acho que saber o senso de prioridade é o que vai definir quem você coloca numa reunião, quem você faz o acompanhamento pelo WhatsApp, como que você mantém o relacionamento, ele também é importante. Sim. Mas não é só isso. E isso é muito bacana da gente levar em Isso consideração. é um tema para os próximos episódios, que já está na nossa visão, na nossa pauta. E quanto tempo a gente gasta apagando incêndio que poderia ser evitado? Muito tempo, né? Eu acho que a gente perde tempo apagando incêndio e automaticamente, agora vai ser polêmica de novo, causando novos. Sim. Porque enquanto você tá apagando o incêndio que poderia ter sido evitado, você não tá olhando para aquele que talvez vai começar a pegar fogo. Então é meio que uma cadência, sabe? Ele vai seguindo um ritmo que quando você vê, você perdeu o controle. Então é muito interessante que a gente esteja sempre atento, né? E sempre atento à rotina, sempre atento para onde atacar. E nem tudo merece de fato ali o seu acompanhamento de perto. Sim. Né? Você precisa levar em consideração o produto que você vende, o produto, o serviço, o mercado que você está inserido. Eu acho que tem várias vertentes que é importante a gente levar em consideração. Porque aqui a gente está falando no CS como um todo. Mas se a gente for olhar no detalhe de cada vertente que tem um CS, a gente tem que agir diferente, né? É isso que eu acho que falta no CS hoje em dia. Tem tantas coisas sobre CS que as pessoas se perdem, que dependendo do contexto que ela está inserida, ela não sabe como agir, ela não sabe como que eu vou fazer a gestão do meu tempo, a gestão da minha carteira, como que eu vou montar um plano de ação. Então isso começa a causar um incêndio, né? Ao invés de fato ela ter um direcionamento e saber para onde aportar. Não, e será... Eu tava pensando que você tava falando e eu tava pensando, será que as pessoas sabem que existe um CS exclusivo ou específico para cada área?
que existe um CS de onboarding, que existe um CS de ongoing, que existe um CS para churn, que existe o CS Ops. Cara, existe tantos ramos de CS que as pessoas podem se dedicar ali, vamos se dizer, a desenvolver isso. E eu acho que isso acaba impactando também no dia a dia. E dependendo ali da área e da posição que aquele analista tá, ele consegue entregar, assim, resultados, se organizar, ter processos incríveis. Eu acho que muitas vezes a gente se perde por falta de conhecimento. Eu acho que todos os impactos da nossa área de CS mesmo, que estão acontecendo, seja incêndio com cliente, fazer papel de suporte, fazer papel de CX, tratar o cliente ali como se você fosse assistente pessoal dele. Eu acho que tudo isso acaba se perdendo por falta de conhecimento mesmo. Por falta de processo, por entendimento do que é um CS. Hoje querendo ou não, uma profissão nova no mercado. E muitas vezes o que a gente tem de cursos por aí, eles estão em crescimento ou em evidência agora. Se a gente for ver 5, 10 anos atrás, quando eu comecei na área de CS, eu entrei por conta de treinamento. Eu era uma CS júnior, fui passando para pleno, sênior, especialista, mas eu entrei por conta da área de treinamento. Porque eu sabia aplicar treinamento. Então, enfim, tantos anos atrás, o CS que chegou no mercado no Brasil, ele podia ser com gerente de contas ou quem aplicava treinamento. E hoje tem tantos ramos, tanta abertura ali dentro da área de CS, que eu acho que acaba causando esses impactos. Essa confusão de o que eu vou dar prioridade, o que eu coloco na minha agenda, como que é uma estrutura de uma reunião, o que eu tenho que ser estratégico, tem que trazer relacionamento. Eu acho que gera tanta confusão na cabeça, assim, de um analista de CS ou quem trabalha com CS, que se você não tem um bom direcionamento, você se perde realmente. E aí vai girando todas essas polêmicas que a gente tem trazido aqui para debater sobre isso. E eu acho que, assim, um ponto também que eu tava pensando, que eu até anotei aqui, tem CS que trabalha 10 horas por dia, termina o dia e ele não moveu um único indicador do cliente. Porque ele quer mover tudo ao mesmo tempo, né? Ele acha que ele consegue aportar tudo no mesmo minuto. E pegando um gancho ainda do que você falou, eu achei muito, muito interessante esse ponto que você trouxe, que é a falta de conhecimento, né? Isso a gente vê muito por aí. Às vezes eu conversando no mercado, mesmo com outros CS, assim, de lugares que eu já passei, às vezes nem o CS sabe por que ele tá naquela área, né? Às vezes ele entrou ali como um relacionamento, ele entrou como um suporte, foi ficando, e quando ele viu, a nomenclatura que ele recebeu foi ser CS. E apesar Sim. de você ter falado que a gente tem bastante curso, eu acho que é uma área relativamente nova e também precisa de muito investimento quando você quer, de fato, se aprimorar, Sim. né? Se a gente for ver aí, tem poucos cursos de CS gratuito que, de fato, faz sentido, sabe? Que, de fato, traz ali um conteúdo rico. Então, é legal também a gente pensar nisso como uma oportunidade aí, né? Talvez, pensando no mercado, começarem a criar mais conteúdos, cursos relevantes, que sejam acessíveis também, Sim. né? A gente precisa... Óbvio, todo mundo precisa se atualizar, mas com algo que a gente consiga ali naquele momento adquirir, né? Então, eu acho que a gente tem algumas dores quando a gente fala da nossa área. E é muito engraçado, porque você falou que quando eu falo na minha família, ninguém sabe o que é. Pra mim também. O que você faz? Tipo isso, o que você faz? Como que você ganha dinheiro, sabe? E isso é a questão do curso, é uma coisa legal também a gente trazer. Eu trabalho também muito em parceria com a equipe de outros países, né? E em outros países, assim, não tem tanta me faltou a palavra. Não tem tanto acesso a cursos de CS. Existem posições de CS, enfim, que não surgiu no Brasil, né? Mas não tem tanta visibilidade e não tem tanto acesso a cursos de CS como hoje tem Super Access Academy aqui no Brasil, que tem cursos incríveis. Mas cursos gratuitos ou até mesmo outros tipos de cursos não tem. Então é algo que... eu falo que a gente aprende fazendo, né? Exato. O CS, pelo menos na minha equipe, eu sempre falo, galera, a gente vai aprender fazendo, criando processos, quebrando a cara, deu certo, continua, não deu certo, volta, tá tudo certo. Enfim, é assim, né? Mas, bom, e o fato da gente querer resolver tudo, Thay?
quando a gente tem ali aquela coisinha na nossa cabeça ali que fala, não, o CS tem que resolver tudo pelo cliente. O que você acha? Eu acho que vai muito de conta com o que você falou, de às vezes trabalhar 10 horas por dia e não mover um único ponteiro, sabe? Eu acho que a gente quer resolver tudo porque acha que dessa forma vai ter resultado. Ah, porque se eu fizer, vai mover. Se eu fizer, vai ter um resultado, sabe? E não é dessa forma, né? Independente de quem for fazer, precisa ter uma direção. Sim. Né? Precisa ter um propósito naquilo. Ah, mas eu vou fazer isso porque eu vou ter um resultado X, né? Eu vou fazer Y porque eu quero levantar essa conta, porque eu quero que o cliente esteja em crescimento, porque eu quero fazer essa retenção, eu quero melhorar o relacionamento, porque o relacionamento ele também faz parte, né? A gente vai falar em outro momento, mas além de tudo, a gente precisa que o relacionamento esteja aquecido, que senão a gente perde o contato com aquele cliente. Sim. Mas eu acho que, respondendo aquilo que você tinha falado das 10 horas, se encaixa nisso. O querer fazer tudo é achando que porque você tá fazendo, você vai movimentar o resultado. E isso não significa nada, porque se você não tiver um plano de ação claro, você não vai pra lugar nenhum, né? Eu acho que entra também no medo de dizer não, ou naquela síndrome de super-herói. Eu já fui assim, eu falo por mim, tá, gente? Falo totalmente por mim. Eu já tive aquela síndrome de eu ser a heroína ali, que o cliente, eu vou fazer tudo por ele, e ele vai me amar, endeusar. Sou eu na terra e Deus no céu. Eu já tive essa síndrome. Ao mesmo tempo, eu também já tive aquele medo de dizer não. Ah, é uma conta gigantesca, que a gente sempre atendeu, é o que traz mais resultados, é o que mais impacta o nosso trabalho. Se eu falar não para esse cliente, cara, ele vai dar um churn e aí ferrou minha vida. Aí a minha gerência, a minha diretoria vai acabar com a minha raça. Mas muitas vezes a gente dizer não e a gente colocar o cliente no lugar dele ali de cliente, ensinar, direcionar, isso que vai trazer resultado. Acho que é isso que vai gerar ali um crescimento no indicador, numa meta. A gente fazer tudo pelo cliente acaba atropelando processos, atropelando ideias, pessoas. E, gente, se não tem uma organização, não tem resultado, na minha opinião. Sim. No seu dia a dia, você já passou por casos assim? Já. Direto, em todas... Você tem medo de falar não? Olha, não é tanto medo de falar não. Eu acho que pra mim entra muito aquele caso que eu te falei. Eu acho que eu já tive muito, né? Hoje eu não tenho mais, mas eu tive muito a visão de que se eu fizer vai ser bem feito, sabe? É a síndrome do super-herói, querendo ou não. Porque eu quero salvar eu aquela sei fazer, conta. eu faço melhor. É isso. E aí eu acabo... Essa ação, ela acaba prejudicando, né? Porque você fazer tudo pelo cliente, você inclusive não mostra o valor daquilo. Sim. Então, pra ele é só mais um serviço que ele tá pagando. E que, ok... Quando no final do mês ali eu vou ver um relatório e tá tudo bem. Mas ele não participa do processo pra ele entender o que aquilo de fato vai trazer pra ele de benefício ou não, entendeu? Isso dá abertura pra um gancho aqui, ó, que também vai ser polêmico, tá? Galera, eu adoro trazer temas polêmicos. Cara, tem coisas que precisam ser cobradas. Sim. Você ter um CS dedicado, você ter um trabalho de alguém que vai fazer tudo por você. Você quer ter como cliente? Beleza, mas paga por isso. Exato. E às vezes as empresas não têm essa visão de tornar isso rentável. Eu entendo, porque muitas vezes as pessoas acham que o CS é só um custo para a área. Mas ao mesmo tempo, eu já vi outros lugares, eu já já trabalhei em empresas que se o cliente queria algo dedicado, um suporte 24 horas. Ah, ele quer um suporte 24 horas, ele paga por isso. Ele quer um CS que atenda ele sábado, domingo, feriado, paga por isso. Não tem problema de ter esse tipo de serviço, mas precisa ser cobrado. Porque senão, entra na questão de se perder, de, enfim, não educar o cliente, fazer tudo por ele, medo de perder esse cliente, essa conta e tudo mais, né? E é quando gera um incêndio, né? Porque se você tem mais de um cliente, você fica olhando de forma dedicada para cada um deles, você acaba não atendendo nenhum com excelência. Exatamente. E aí você não... A experiência do cliente, que deve ser algo que a gente deve se preocupar muito, né? Acaba que ela cai ali quando a gente gera o primeiro incêndio. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante pra gente levantar. E faz total sentido, porque eu já estive na posição de CS dedicado. Já? E aí a figura muda bastante, né? Como que era? Eu acho que... Não é não dizer... Você tem que dizer não também, tá? Porque eu acho que tudo tem limite ali. Mas, óbvio, você olha para aquilo com uma diferença absurda, né? Você olha para aquilo muito mais no detalhe. Então,
a conta, sei lá, caiu 1 ponto, você já tá em alerta, né? É um momento diferente. A empresa, e também tem um ponto negativo, porque ela coloca um peso muito grande naquele CS dedicado. Então, qualquer movimento que é feito dentro daquela vertente, foi o CS. Vamos olhar ali, vamos ver o que aconteceu. Tainá, o que aconteceu? O que o número caiu? Tainá, o que aconteceu que o indicador caiu? Apesar de, às vezes, a gente ter uma carteira grande, a gente acaba educando mal alguns clientes, você ainda consegue remanejar. Quando você é dedicado, não. O peso e a pressão daquilo é muito maior. Né? Então, eu acho que também vale a gente... É legal ter um CS dedicado? Mas cuidado também para não colocar o peso todo no CS. Porque nem tudo vai se resolver ali com reunião, com acompanhamento, né? Depende muito de um todo. Cara, e pensando aqui, acho que eu nunca parei pra questionar isso. É melhor a gente trabalhar com uma carteira grande, sei lá, 150, 200 clientes, ou você estar dedicado a menos clientes? Ou você trabalhar com uma única conta grande, ou você... Enfim, ter uma carteira menor. Como que é ali no nosso dia a dia? Eu lembro que falando por mim, né? Eu sempre estive no cenário de atender muitos clientes. As minhas carteiras sempre foram, tipo, mais de 150, 200 clientes. Então, Carol, nunca passei por essa experiência de atender um único cliente. Você que passou por essas duas experiências, o que você acha que faz, enfim, mais sentido? Ou que você gostou mais? Falando um pouquinho dessa parte de atender muitos clientes ou atender um único cliente, eu prefiro atender vários clientes, né? Eu acho que pela questão do conhecimento, você passa por diversos negócios. Só que vai depender muito daquilo, né? Não adianta querer atender muitos clientes se não tem a famosa organização. E vou ser bem sincera, não adianta atender um único cliente se também não tem organização. Porque quando você é dedicado, você pode achar que não, mas o seu trabalho ele dobra. Porque você tem que fazer tudo, você tem que estar 100% ali disponível. Então, se é uma empresa muito demandante, que você está dentro de uma situação muito, muito estratégica e os dados são manipulados por você, você depende ali, a empresa depende de você para aportar alguma decisão, às vezes você vai ter que estar muito mais olhando ali, organizando o seu tempo, organizando o seu dia, do que quando você atende vários clientes. Porque quando você atende vários clientes, óbvio, você vai ter diversos tamanhos ali de negócios e você vai organizando. Esse daqui vai pro WhatsApp, esse daqui olha a cada 15, você vai conseguindo fazer uma junção legal, né? Agora, o único cliente, às vezes, ele demanda mais, e eu senti isso na pele. Então, já chegou de eu atender um único cliente, às 10 horas da noite eu ainda estar trabalhando. E agora... isso é normal na vida de um CS, né? E num cenário com vários clientes, às vezes não. Às vezes chegou ali no meu horário, eu já encerrei o dia e sigo em frente, entendeu? Mas eu já tive exemplos de pessoas que eu conversei que trabalham com carteiras que eu perguntei, quantos clientes você atende? Na minha carteira tem 2.500 clientes. Como você... Eu fico pensando assim, ok, ter 2.500 clientes. Aí a gente precisa fazer um processo muito bem estruturado para conseguir que uma pessoa dê conta de entregar resultados, de movimentar uma carteira, de aumentar ali um resultado com 2.500 clientes. Mas aí já entra no ponto, quem faz tudo não faz nada. 2.500 clientes... E é real, tá? Na minha visão, é humanamente impossível. É real, eu tenho pessoas muito próximas de mim, dentro da minha casa, que trabalham com 2.500 clientes. É 2.500 dividido por 12 meses, aí você vai ali... Aí dá, né? Em um ano, aí beleza. Aí a meta tem que ser pra um ano, não pra 3 meses, assim, né? Mas beleza. Bom, puxando então um pouquinho assim já indo um pouquinho mais pro final desse tema, que, cara, traz muitas ideias, é muito legal, né? Sim. A gente traz um tema em específico, mas no final vão surgindo debates aqui, perguntas, e a gente vai colocando em pauta também, tá? Tem um roteiro que a gente segue, claro, mas o legal é isso, a gente trazer essas ideias, assim, que surgem, esses debates na hora, porque é o dia a dia, né? Enfim, é o que todo mundo tem dúvida e a gente acaba trazendo mesmo. Mas como que a gente sai desse ciclo? Desse ciclo do próprio CS ser seu próprio inimigo? Enfim, de se perder, de fazer tudo pelo cliente, de todos esses pontos que a gente debateu até agora. Como que a gente pode tentar sair desse ciclo para melhorar uma rotina? Para o CS não afundar o seu próprio trabalho? Sim. Eu acho que é muito a gente dizer não, saber dizer não é importante, né? Colocar limites no cliente e criar essa autonomia também. Então, quando você inicia com o cliente, dependendo da ponta que você tá da jornada,
é muito importante que você entenda se as expectativas iniciais dele foram atendidas, né? Porque, às vezes, a gente também tem esse problema. Eu vou criar um cliente autônomo, mas talvez lá no início do processo foi quebrado alguma coisa. E aí você só quer que ele ande sozinho, também pode gerar um problema. Então, primeiro de tudo, organizar a casa. Ver as expectativas do cliente, tá ok? Tá atendendo as expectativas dele? Então agora, ó, a gente vai trabalhar assim. Apresenta um plano de ação, né? Eu acho que as áreas de CS, elas precisam trabalhar a partir de processos. Processos, eles são importantes em todas as áreas, mas eu acho que quando a gente fala de CS, ele é a alma da área de CS, né? A gente não pode trabalhar sem processo. Quando a gente trabalha sem processo, cada um faz uma coisa. Então, você vai ter um CS, se a gente tem uma esteira que ela é separada, você tem um CS on-board que ele tá dando um tipo de expectativa para o cliente, ele chega aqui para o CS que vai cuidar de toda a jornada, é outra. Então, o processo, ele faz tudo se conversar, né? Então, pra gente quebrar esse ciclo, processo. Pra gente trazer autonomia pro cliente, processo. Porque você vai ter que passar o seu processo pra ele. Óbvio, Sim. numa linguagem que ele entenda. E eu acho, inclusive, também que a gente precisa criar documentos para isso, né? Playbooks ali, estruturar isso dentro da casa mesmo, Com né? certeza. Porque muitas vezes, ok, estruturamos o processo e a gente criou um fluxograma. Mas aí chega um outro colaborador, ou uma outra área, ou enfim, até a própria equipe precisa do visual, né? Muitas vezes, eu como gestora, eu sei que existe várias formas de você absorver um conhecimento. Pode ser por um fluxograma, que você está vendo ali a estrutura, pode ser por lendo teóricos, aquela pessoa que é extremamente teórica, ou na prática, aquela pessoa que é repetitiva, faz sempre a mesma tarefa e sabe como tem que fazer. Mas o importante de ter ali um material, playbooks, estruturar isso, eu acho que é sensacional. E talvez seja uma dor de um próprio CS, que é analista ali, né? E hoje em dia, tem tanta coisa que a gente pode fazer com a IA, né? Tem o ChatGPT, tem as outras IAs por aí que são disponíveis, tem muitos cursos de IA para CS também. Eu acho que se a gente trazer também esse mundo da IA para dentro da área, é algo que fortalece muito, né? Com certeza. Até porque muitas empresas estão investindo em IA agora, né? Sim. E aí entra um outro ponto que é quebrar esse paradigma. Tipo assim, a gente precisa colocar a IA no dia a dia. Eu acho que para CS, para negócios, para marketing, isso precisa estar vivo. Para nós vai ser algo do dia a dia. Daqui a pouco é o arroz com feijão do CS, né? Então, ali você consegue organizar a tua agenda melhor, você consegue um comitê em minutos, que antes você ia fazer na mão, analisar dado, criar o seu próprio insight. Ali você consegue ter um insight, talvez genérico? Sim, mas você pode aprimorar. Isso faz você ganhar tempo no dia a dia, né? Aprimore o tempo do seu dia a dia, né? Exato. Mas não deixe as suas habilidades, ou não vire uma Sim, pessoa com preguiçosa, certeza. tá? Que vai ser feito tudo pela IA e o seu trabalho que se dane. Não. Eu acho que tudo é pra complementar. O que a gente pode trazer de positivo e complementar o nosso trabalho, pra mim é sensacional. E acredito que isso traz aí a resposta que a gente queria pra nossa pergunta polêmica de hoje, né? Será que o CS ele é o próprio inimigo do CS? Talvez não seja o CS, e sim os processos, a falta de estrutura, a falta de conhecimento, querer abraçar o mundo, não ter um direcionamento bom, não ter ali uma liderança que faça isso por você, não ter uma equipe estruturada, não ter uma união com a equipe. Eu acho que, respondendo a nossa pergunta do início, que é a mais polêmica, né? Não, eu acho que o CS não é o próprio inimigo do CS. Eu acho que o processo é o inimigo do CS. Bom, trouxemos aí mais um tema polêmico para esse dia. Agradeço aí a todo mundo que tá assistindo a gente, que tá acompanhando a gente nas redes sociais. Estamos aos pouquinhos aí potencializando essa grande ideia e essa grande paixão que a gente tem por CS. Continuem aí divulgando os nossos vídeos, compartilhando, trazendo as polêmicas pro LinkedIn, pras redes sociais. Isso a gente gosta bastante. Se tiverem qualquer dúvida também, podem entrar em contato com a gente. Com Carol, certeza. você falou uma coisa lá que eu não concordei. Tá, e nossa, foi super polêmico. Tem como você me dar um direcionamento ou algo do tipo? Cara, procura a gente. O meu Instagram ali tá super aberto, meu LinkedIn, me manda inbox, que a gente fica super feliz de conversar com vocês. E isso dá mais gás e energia pra gente continuar esse projeto, tá?
Com certeza. E nós somos muito apaixonados por CS, tá, gente? Apesar de trazer temas polêmicos, eu acho que é muito pra movimentar. E pra tirar a gente dessa caixinha mesmo, sabe? De não saber pra onde ir, pra onde nós estamos indo. Às vezes a gente também já se perdeu no caminho, né? Eu já me perdi várias vezes, acredito que você também quando começou. Quando eu decidi ali ser CS, eu fui convidada, tá? Então, eu fui convidada ali pra sair da casinha da tecnologia e ir pra CS. Então, me perdi no começo e fui aprendendo fazendo. Então, a gente gosta muito, apesar do tema polêmico. Eu acho também que o CS ele não é o próprio inimigo ali. Eu acho que depende muito do todo e do lugar que ele está inserido, né? Sim. Então, eu acho que o mercado também, às vezes, nos engole. Mas é importante que a gente saiba sair da caixinha. Então, segue a gente aí também e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Valeu, Thay.